Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou comentar um pouco sobre como escolher o melhor plano de previdência. Meu nome é Kaique Nobre, sou planejador financeiro e espero que esse conteúdo seja relevante para você. Então, o que nós devemos analisar antes de escolher o fundo de previdência? Se você ainda não assistiu os vídeos aí da sequência, sugiro que veja até para entender melhor ali do que se trata, tá? Mas todo fundo de previdência ele tem algumas taxas que podem estar embutidas, como por exemplo a taxa de administração, né, que é a remuneração das pessoas que estão trabalhando para que o fundo realmente exista e funcione. E alguns fundos cobram também taxa de carregamento, que é uma taxa que vai ser cobrado pela entrada ou saída de investimento. Isso aí vai variar conforme o fundo, tá? A taxa de carregamento, se você conseguir evitar, melhor ainda. E também é possível a gente analisar o histórico do fundo. Se você está pesquisando, vai lá escolher um fundo pelo seu banco e for conversar com o seu gerente ou com alguém, algum assessor também. É interessante que quem está te oferecendo te apresente também na lâmina do fundo o histórico de rendimento dele também, para você ver como é que ele está e se ele está realmente adequado à sua classificação, que nós vamos conhecer agora. A SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados aqui no Brasil, ela classifica os fundos de previdência por nível de risco, tá? Então, os fundos soberanos de renda fixa, eles investem exclusivamente em títulos públicos federais. Então, o risco deles é mínimo, a menos que ocorra ali um grande calote por parte do governo, que apesar de não ser impossível, mas podemos falar que é de certa forma improvável. Fundos de crédito privado, que já tem alguns títulos de renda fixa também já do mercado privado, tá? Então eles oferecem um retorno maior, né, para compensar o risco maior também. E o fundo composto, ele pode aplicar até 49% do patrimônio em ações na bolsa de valores, tá? Então, para aqueles que têm ali um horizonte temporal para sacar um pouco maior, que tem um período ali para absorver maior o risco, pode ser mais interessante também, tá? Já a Ambima, ela, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, eles oferecem uma classificação um pouco mais detalhada, porque tem vários ativos ali que os fundos podem compor em sua carteira. Então, podemos classificar entre os conservadores os fundos de renda fixa, que é focados em títulos de baixo risco, e também os balanceados, que até 15% em ações, nesse grupo de conservadores. Já os moderados, balanceados em 30%, até 30% em ações, e multimercados, aí o gestor ele pode comprar o ativo que, entre aspas, ele quiser, mas que esteja ali na política de investimentos do fundo, porque o fundo multimercado ele tem essa abrangência de ativos. Já os arrojados, em ações, eles têm que ter um mínimo de 67% em ativos na bolsa de valores. E também os fundos de data-alvo, eles têm o seu risco ajustado conforme se aproxima da data da aposentadoria, tá bom? Então isso daí também pode ser interessante para quem não quer se preocupar em rebalancear a carteira. E como que na prática você investe, né? Então você pode tanto acessar o aplicativo do seu banco na aba investimentos e vai ver ali que tem algumas ofertas. Você também pode procurar uma seguradora grande que também oferece isso também, bem como corretoras de investimento. Então, tem várias formas de investir. O ideal é que você veja o que cada uma está oferecendo, quais oferecem ali as menores taxas e também que tenha maior segurança. De repente, é mais confiável você acreditar numa previdência privada de uma grande seguradora de um grande banco do que de repente numa corretora recém-criada, entendeu? Então, tudo isso aí vai variar também. Então, um exemplo prático de escolha aqui. Vou pegar o exemplo do João, que ele tem 30 anos e ele quer se aposentar daqui a 35 anos, ou seja, ele tem um horizonte temporal relativamente grande. Então, ele pode investir em fundos multimercados ou de ações, né, se ele também tem a tolerância ao risco, porque tem um tempo para absorver volatilidades do mercado e assim a tendência é que tenham maiores rentabilidades para compensar esse risco também. Já a Maria, ela tem 55 anos e ela quer se aposentar daqui a 10 anos. Logo, não faz sentido ela pegar e investir num fundo que de repente pode ter mais volatilidades. Então, um fundo renda fixa ou balanceado conservador podem ser mais interessantes para ela, para que ela preserve o capital, né? Nessa etapa da vida, o foco maior não é nem tanto o rendimento. Claro, é necessário que tenha rendimento, mas não ao custo de um risco maior, para que ela preserve o seu capital. Então,
como eu comento, né, não tem ali uma fórmula mágica, vai depender da análise do perfil, que isso envolve também o horizonte de tempo de investimento, o conhecimento sobre o investimento e também a tolerância ao risco. Então, uma reflexão final, tá? Que o tempo é o seu maior aliado quando se trata de previdência. Quanto antes você começar, e se você conseguir fazer aportes ali consistentes, melhor ainda, tá? Então, tempo, paciência e disciplina vão provavelmente te dar bons resultados. Mas é importante também analisar as opções conforme o seu perfil para que possamos definir a estratégia. E se você tem dúvidas sobre qual fundo de previdência aplicar, se você está com as opções e ainda não entendeu, se você está com receio de quem está te oferecendo pode não estar te oferecendo o melhor para você, mas sim para ele, entre em contato comigo. Eu vou deixar os links de contato na descrição e aguardo para que possamos conversar melhor, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.